Quem está aqui conosco é o gerente sênior da Pierce Consulting and Technology, que é o Rafael Mansanato. Rafael, obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nova Brasil. É um prazer estar aqui com vocês ao vivo. Obrigado. Rafa, conta pra gente o seguinte. Entre tantos desafios que tem o Ministério da Educação, na sua opinião, quais são os mais importantes? Legal, Heródoto. Excelente pergunta, tá? A nova gestão do Ministério da Educação, gostaria de destacar aqui 5 grandes pontos que na nossa análise e avaliação deveria ser prioridade, olhando a política educacional como política pública de Estado e não de governo, tá? Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que deixar claro, que mesmo com mudanças de governo, a gente tem que ter políticas boas sendo continuadas, diferentemente se mudar as gestões, tá? O Ministério da Educação, ele precisa, junto com estados, municípios, estar muito bem articulado. Então, é uma questão de governança federativa, tanto sendo um indutor da política pública em questões técnicas quanto questões orçamentárias, Heródoto. Tudo isso pensando com uma questão que vem após um período de pandemia, onde as escolas ficaram fechadas aproximadamente 2 anos, e gerou muito impacto em relação à defasagem no nível de aprendizagem dos nossos estudantes. Então, priorizar uma política de alfabetização clara para a retomada da aprendizagem também é uma prioridade muito importante. E, com isso, tornar a educação, principalmente o ensino médio, cada vez mais atrativo, onde os alunos possam se sentir pertencentes, acolhidos dentro das escolas, e que a escola possa ser um espaço de aprendizado. Para isso, extremamente importante ampliar e suportar os estados e municípios na universalização das escolas de tempo integral. Tudo isso muito articulado e integrado à educação profissional, que precisa também estar alinhada com as necessidades do mercado de trabalho. Esses são os pontos que eu queria trazer para a nossa discussão aqui, Heródoto. Agora, Rafael, eu te pergunto o seguinte. Nessa organização, onde ficam as chamadas escolas cívico-militares? Esse é um ponto que é uma questão bastante discutida da última gestão do Ministério da Educação, onde foi uma política priorizada pela última gestão e que precisa ser trazida em pauta novamente para a gente saber o que é prioridade, quais são os benefícios e o que é aquilo que precisa ter mais investimento ou não. O que eu não quero dizer é que não deveríamos investir na escola civil-militar, mas o que a gente tem de dados e que evidenciam é que as escolas de tempo integral, a gente saiu lá de 2014 para 2020, de 10% dos estudantes em escolas de tempo integral, e hoje a gente tem aproximadamente 20% das escolas com os estudantes em tempo integral. E é uma política que tem demonstrado, principalmente ali com pesquisas realizadas pela FGV, que os estudantes conseguem se consolidar e construir um projeto de vida que faça sentido para eles. E a gente consegue ver que as pessoas conseguem entrar dentro do ensino superior e logo no início da saída do ensino médio também, eles já conseguem ter um incremento na renda quando começam a realizar o seu trabalho. Agora, Rafael, além, logicamente, escola de ensino integral, como você lembrou, e até aumentar os dias de escola, que já tivemos recentemente, mas e como é que eu preparo melhor os professores para que os alunos possam aprender? Eu acho que todos nós temos a seguinte experiência. Por que você não gosta dessa matéria? Porque o professor o professor não ensinava direito, então eu não gostava da aula dele, não aprendi nada de matemática, eu não aprendi nada de história, enfim. Como é que a gente poderia ter, então, vamos dizer assim, um professor melhor treinado? Só um detalhe, eu fiz curso de história. Legal. Eu fiz bacharelado, eu fiz licenciatura, eu fiz pós-graduação, eu fiz mestrado. Nunca na Universidade de São Paulo, ninguém me ensinou a dar aula. Perfeito. Quer dizer, eu saí para dar aula e nunca ninguém me ensinou. Quer dizer, como é que você sai da universidade como professor e nunca ninguém te ensina a dar aula? Tudo bem, as teses, coisas maravilhosas, né? Eu digo, você tem que te ensinar, pô, eu tenho que sair da faculdade, da universidade, sabendo dar aula. Se eu vou dar aula, não é outra história. Perfeito, Heródoto. Você concorda com isso? Concordo, faz muito sentido. Eu acho que os nossos docentes eles precisam ser cada vez mais priorizados, reconhecidos, com um plano de carreira claro para eles, tá? E além disso, o ponto que você traz,
a questão de aproveitar o momento pós-pandemia, de poder também trazer a tecnologia para a sala de aula e trazer o professor para somar junto com as questões pedagógicas, e tudo isso muito alinhado aos objetivos e às estratégias pedagógicas que precisam chegar para os estudantes, é um tema extremamente relevante e importante que precisa ser discutido. Então, gostaria de destacar, primeiro, temos que ter um currículo que seja claro, discutido e que seja comum entre as redes, tá? Um segundo ponto, precisamos ter material didático e que seja também claro e que suporte a formação dos nossos docentes. E, por fim, precisamos valorizar os nossos docentes para que realmente possamos cobrar mais resultados e que torne a educação mais atrativa para os nossos estudantes. Perfeito. Rafael, muito obrigado por atender a Nova Brasil. Eu que agradeço, foi um prazer, um excelente dia para todos. Obrigado. Rafael Panzanato, que é gerente sênior da Pierce Consulting and Technology, conversando sobre o que ele, logicamente, elencou aqui como os principais desafios da educação brasileira. Há outros, e há outras opiniões serão ouvidas aqui, com certeza.